Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, que a gente sempre lembra. É uma realização da Fundação José de Paiva Neto. E nesta edição, que está muito especial do Conecta Terceiro Setor, vamos apresentar o que aconteceu no Festival ABCR 2025. Este evento, que é promovido pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos e é considerado o maior evento de mobilização e captação de recursos da América Latina. Durante a 17ª edição do Festival ABCR, evento referência para profissionais de mobilização de recursos, especialistas, gestores e lideranças do setor, debateram tendências, desafios e soluções inovadoras para a sustentabilidade das organizações da sociedade civil. Os palestrantes Carla Nóbrega e Tiago Massagardi, ambos consultores de captação de recursos, também contribuíram na cobertura jornalística do festival. Acompanhe! Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui com a minha amiga Carla Nóbrega. Eu queria saber de você, Carla, o que você está achando do festival e qual o ponto mais importante que você ressalta aqui para os captadores que estão vendo a gente? Eu estou adorando o festival, primeiro porque é uma celebração dos 25 anos da BCR, né, que a gente está aí, 25 anos de estrada, né, falando sobre captação de recursos, um evento maravilhoso, o maior festival da América Latina, com 1.200 inscritos. E eu acho, assim, Thiago, que um highlight assim, que eu tenho desse festival é a participação dos nossos colegas do exterior que vieram, os colegas internacionais, que vieram vários palestrantes da América Latina. Eu, inclusive, tive a oportunidade de assistir a uma masterclass de campanha capital no domingo com o Vitor Naranjo, que é um consultor da Costa Rica. E a campanha capital é uma estratégia de captação com grandes doadores, uma área ainda que é pouco difundida aqui no Brasil. Então foi muito bacana escutar ele falar, trouxe casos muito interessantes do México para a gente analisar. E além disso também as plenárias do Marcelo Inharra, que foi bastante disruptiva. E hoje de manhã eu gostei muito da plenária da Norma Galafassi e eu queria até dar um destaque aqui para uma campanha que eu achei muito bacana que ela trouxe lá de Buenos Aires, que se chama Dedica, que foi organizada pelo Teatro Coliseu para trocar as cadeiras do teatro, e você pode comprar cadeiras e dedicar para alguma pessoa que não esteja mais aqui. Então foi muito bonito. Ela mesma disse que pessoalmente ela dedicou 4 cadeiras para os avós dela e ela sente que eles estão assistindo todos os espetáculos, todas as noites. Então é uma campanha, uma forma de campanha capital, aí só para fechar o que eu falei antes, porque é um valor considerável, porque era uma reforma do teatro, mas se você tiver tempo, tiver interesse, procura na internet, a campanha se chama Dedica, do Teatro Coliseu em Buenos Aires, na Argentina. E você, Thiago, o que você achou? Cara, eu estou bem surpreso, primeiro com o número de profissionais que vieram aqui para o festival. A gente teve 1.200, então é um número incrível. Eu acho que as organizações estão começando a perceber a importância de investir de fato na captação de recursos. Eu vejo temas como desenvolvimento institucional, eu vejo falando-se muito dessa relação da captação com a área programática, com a área financeira. Então a captação ela não é feita só pelo captador, então eu vejo inclusive pessoas que não são da captação aqui fazendo parte do festival justamente para entender como ela no setor financeiro, na área programática, contribui para a captação. Eu acho que isso tem sido um destaque do evento também. Isso prova de que as organizações estão se profissionalizando, estão buscando melhores formas de trabalhar, o que é bom por um lado, e isso gera mais concorrência também, então faz com que cada vez mais as organizações tenham que se profissionalizar. O festival, sem dúvida, é uma grande oportunidade para temas como esse, ser disruptivo, pensar fora da caixa e buscar ferramentas e estratégias que vão ajudar a sustentabilidade da organização. O festival é o lugar e eu acho que cumpriu com a missão dela. Boas práticas de governança também fazem parte da captação de recursos, sejam eles financeiros, humanos ou de conhecimento. E neste aspecto, o trabalho do setor jurídico é fundamental. A gente faz um trabalho preventivo nas organizações da sociedade civil. Então, o nosso trabalho é observar toda a trilha no que diz respeito à captação de recursos, o preparo dessa organização institucional, legal,
também fiscal, para que ela tenha segurança para receber recursos, para que ela tenha segurança para captar recursos. Então, o nosso trabalho, basicamente, é para que a gente possa preparar a organização e estruturar ela, para que ela possa ter segurança jurídica para receber os recursos e também para dar segurança jurídica para quem doa para ela. A captação, ela tem fundo jurídico, né? Desde a captação mais simples, uma doação simples, ela tem um fundo jurídico. Doação tem um conteúdo jurídico, tem uma definição jurídica. E a partir daí tudo tem respaldo. Então, se você faz uma doação com ou sem encargo, tem um fundo jurídico. Se você faz uma parceria com o poder público, tem conteúdo jurídico. Uma parceria com o setor privado, tem conteúdo jurídico. Então, a captação em si, ela é perpassada pelo conteúdo jurídico. Aliás, não só isso, né? A própria existência de uma entidade sem fins lucrativos formal, ela passa por processos jurídicos, desde o estatuto, ata, etc. Então, o conteúdo jurídico é super importante. Eu costumo dizer, no meu caso, especificamente, que eu não sou um captador. Eu sou aquele que organiza a entidade juridicamente para que ela possa captar. A reforma tributária foi tema que chamou a atenção do público do festival, pois impacta diretamente a captação de recursos. A gente tem um espectro muito grande de alterações e de impacto da reforma tributária nas organizações da sociedade civil, porque a reforma vai impactar a sociedade como um todo. Mas a gente vai destacar aqui alguns pontos. Então, por exemplo, a gente já teve alteração constitucional relacionada ao ITCMD. Então, o ITCMD na Constituição Federal já traz a norma imunizante em relação às doações realizadas pelas organizações e por elas recebidas. Em relação aos incentivos fiscais, a gente tem uma alteração considerável, porque vai haver a extinção dos incentivos fiscais estaduais e municipais. Então, os estados e municípios estão se organizando e precisam se organizar cada vez mais para estabelecer parâmetros para a gente possa continuar aí políticas públicas com base nos estados e municípios. A gente tem questões relacionadas às atividades meio, então um acréscimo tributário no que diz respeito às atividades de geração de renda. As organizações se tornaram imunes ou são imunes, em regra geral, no que diz respeito ao fornecimento, mas na aquisição de produtos e serviços, a norma imunizante não vai ser aplicada. Então, na cadeia que a gente tem trabalhado no que diz respeito ao fornecimento de produtos, a gente vai ter um impacto considerável. E outro aspecto importante da governança é o tratamento de dados do doador, que pode aprimorar a captação de recursos, como afirma a presidente do Conselho da ABCR, Flávia Lang. Tratar dados é conhecimento, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem de captação de recursos em qualquer segmento, melhor e mais alinhado fica o nosso pedido. Quando a gente sabe o perfil do nosso doador, quanto mais informação a gente tem, mais alinhado está essa conversa que a gente vai ter com o doador, com a organização, como é que a gente vai fazer essa troca. E aí é mais fácil da gente não só receber a doação, mas receber um valor maior ou que o doador fique por mais tempo. Quanto mais informação a gente tem sobre os nossos doadores, quanto mais a gente conhece, né? Quem eles são, como eles doam, por onde eles entraram, né? Qual foi a história que a gente contou, quanto tempo eles ficam, a doação média. Quanto mais informação a gente tem, mais fácil é para a gente desenvolver, né, o relacionamento com eles, para que garanta que eles fiquem o maior tempo possível doando, ou mesmo que não seja um tempo tão grande. A gente brinca às vezes que a gente queria que o doador ficasse até 98 anos, tá? Às vezes não é até 98 anos, mas como é que a gente faz para que o ticket médio, né, que é a média de doação, aumente? Como é que a gente faz para investir menos e trazer mais recursos? Quais são as histórias que a gente vai contar para garantir que essa pessoa fique mais tempo? Como é que a gente equaciona tudo isso, né? E como é que a gente rentabiliza a nossa base de doadores? Porque às vezes a gente tem, né? A nossa base de doadores é como se a gente tivesse ouro ali, né? E às vezes eles correm, né? Porque a gente não prestou atenção em pequenos detalhes, tipo fazer o aumento da inflação automaticamente, né? Ou perguntar, mas deixar já pré-autorizado que esse aumento aconteça. De tempos em tempos pedir um aumento de doação, porque a pessoa começou doando 15, hoje pode ser que ela consiga doar 20, né? Mas se a gente não pedir, a gente nunca vai saber. Aí aquele eterno ditado, né? Se a gente não pede, a gente não recebe, né? Então, essa coisa que a gente tem que continuar pedindo. Mas alcançar a sustentabilidade financeira não é simples para nenhuma instituição da sociedade civil.
Além de gestão e governança, recursos financeiros, humanos e técnicos. Mais recentemente, a conjuntura internacional impactou diretamente muitas organizações brasileiras. No começo do festival, acho que teve uma pergunta que falou sobre como é que está a captação de recursos, né? E muita gente falou que estava um pouco mais desafiadora do que em anos anteriores. Então tem um ponto, né, que a gente tem que observar, que teve muitas mudanças no formato, né? Não só mudanças, mas diminuição de orçamento, né, do governo dos Estados Unidos, do governo, da Agência Internacional de Cooperação, e que essa mudança, ela não só na doação, mas também em outras áreas. Então ele tirou recursos da área militar em outros países, etc. Essa mudança ela já afetou algumas milhares de organizações, né? Então a gente já viu organizações pequenas que dependiam quase que 100% de doações, né, do governo no Brasil e no mundo fecharem, outras que perderam 30%, 40% do seu orçamento. Então as organizações precisam repensar, né, o seu modelo de captação. Agora, esse impacto não é só o dinheiro dos Estados Unidos que parou do governo. Teve impacto na política das empresas americanas, isso impactou a doação dos países europeus, né, como é que eles fazem a doação, porque eles também tiveram que revisar o seu orçamento. Então teve muitas coisas, o impacto foi maior do que só um corte, né, porque ele teve um efeito dominó. E as organizações agora elas têm que repensar, então, como é que elas vão captar, de onde elas vão captar, quais são outras fontes, né, qual é a comunicação, qual é a adequação na comunicação que ela tem que fazer para buscar mais doadores, né? Quais são as parcerias, como é que a gente fortalece isso. E a doação como pessoa física, esse é um dos caminhos, não é o único, né? Mas a pessoa física, normalmente, quando ela está engajada com uma causa, ela só vai parar se ela realmente não tiver, senão ela vai continuar. Então, quando a gente está buscando a sustentabilidade, esse é um dos caminhos, não é o único. Então, tem muita gente, né, organizações internacionais, etc., que estão falando com fundações, então tem várias fundações internacionais reorganizando seu investimento para apoiar quem perdeu recursos, né? Porque são temas muito importantes que perderam recursos. Tem grandes doadores também redirecionando seu investimento para ajudar, mas a gente ainda não entendeu como é que vai ser o impacto. A gente sabe que vai existir um impacto e que o impacto vai ser grande, mas como é que vai ser esse impacto a longo prazo? Mas o professor Michel Freller apresenta diferentes fontes de recursos livres que podem ser utilizadas pelas organizações. Então, a gente percebe que isso é uma dor de muitas organizações que precisam desses recursos livres. Nós falamos aqui de 18 e eu dou 2 dicas. Uma dica é o arredondar. Arredondar troco solidário, arredondar no cartão, tem várias formas de fazer esse arredondar, né? Mas tem que fazer, obviamente, de forma profissional, fazer divulgação, fazer uma parceria com o gerente das lojas, mas principalmente com os operadores de caixa, para eles falarem da organização, para mostrar, eles têm que dizer, não, eu fui lá, eu conheço, esse dinheiro está sendo bem utilizado, e aí as pessoas vão arredondar e dar seu troco. Centavos de cada um, mas em lugares onde passa muita gente e no final do mês tem um volume de recursos importante. E outro é venda de produtos e serviços ou marketing de causas, mas tem a ver com fazer um produto. A gente deu exemplos mais simples, desde 120 galinhas fazendo X dúzias de ovos por dia, né? Então uma fazenda no interior de uma organização, então desde ovos até produtos usados e você ter caminhões para passar nas casas das pessoas e ter um bazar para vender produtos usados, bens apreendidos da Receita Federal, você pode pedir uma vez a cada 2 anos, você pode pedir. Então a venda de produtos também você cai fora da doação, cai fora do projeto carimbado e você vende. As pessoas precisam comprar produtos bons de formas baratas. E o marketing de causas, eu acho que é uma terceira importante, onde você vai vender um produto, você não. Quem vende é a empresa, você vai fazer parceria com a empresa, ele vai vender um produto, um serviço, vai pôr a marca de vocês e 5, 7, 10% da venda vai para a causa, vai para vocês. Temos vários exemplos pelo Brasil afora, também pode trazer muitos recursos
não é tão caro fazer, você vai fazer visitas para diversas empresas, mas depois que está feita a parceria, esse dinheiro entra todo dia de forma bastante importante. De novo, dinheiro livre para a organização escolher onde quer aplicar. E para que tudo funcione, segundo os especialistas, é importante compreender os resultados do trabalho, tendo sempre em mãos um plano estratégico de mobilização de recursos. Então eu acredito muito que o planejamento de captação de recursos sustentável no futuro é aquele que conecta os pontos do passado com o presente. Muitas das vezes a gente acha que a virada do jogo vai acontecer quando a gente descobrir uma coisa nova. E na maioria das vezes não. É muitas das vezes algo que a gente já faz no dia a dia e talvez a gente precisa melhorar, né? Não basta eu ter o plano bem definido de saber onde eu quero chegar. O mais importante é saber também como que eu chego até lá. Qual que é o melhor método de abordagem de uma empresa, qual que é a melhor maneira que eu converto uma pessoa a um doador online, qual que é a melhor técnica de escrever um bom projeto. Saber o como, saber o caminho para me chegar ao resultado me traz realmente um pouco mais de certeza e clareza de que é previsível o resultado. O fortalecimento institucional passa também por investir na formação de equipes, inclusive para quem está começando na área. Primeira dica óbvia, gente, em qualquer categoria profissional, as pessoas hoje, nem tudo é 140 caracteres, né? Estudar, aprofundar conhecimento, é óbvio, mas tem que ser reforçado, porque cada vez mais a gente vê pessoas superficiais nisso, tá certo? E, claro, estudar aqui em uma área que o captador, para ser um bom captador ou captadora, é ter tino comercial, tino de network. Captador, ele tem que manter relacionamento. Então, também estimule a essas outras habilidades suas de conexão, de comunicação, porque elas serão importantes. Todo mundo começou um dia. Ninguém nasceu com rede pronta, tá bom? Eu não nasci com rede pronta. São construções. E se a gente começa do zero, a gente olhar ao nosso entorno, a gente tem uma rede mínima, mas a gente tem, porque a gente vive em sociedade. Então a gente começa mapeando o pouco que a gente tem. Encontrar alguém zerado de rede é muito difícil, só se for alguém preso dentro de casa, né? Mas comece pelo pouco que você tem. E um local muito importante são exatamente os eventos. Os eventos, cursos, eventos, workshops. E claro, não sei qual é a sua especialidade de captação de você que está me ouvindo. Se é pessoa física, pessoa jurídica, emenda parlamentar, captação internacional. Mas dá para começar com network. E, por exemplo, captação internacional tem muitos editais. É mais conhecimento dos editais do que network pessoa face-to-face. Captação com empresas aí exige mais desse network. E para quem já tem experiência no campo, a ABCR está promovendo a formação de núcleos regionais. O que nós queremos na BCR é fortalecer os núcleos regionais. Nosso objetivo é a gente criar regionais em todos os estados do Brasil. Atualmente nós contamos com 3 regionais, que é muito pouco. Então a gente quer expandir isso. Então nós estamos dando todo o apoio para alguém abrir a regional lá. Lógico que tem algumas exigências básicas, mas nós estamos dando suporte para quem quer abrir, quer montar e quer fazer. Nós queremos que essa regional represente a BCR no estado, não só que ela represente a BCR no estado, mas também que ela seja o núcleo, o polo de capacitação do captador de recursos. Nós queremos também aprimorar os captadores de recursos que já são membros da BCR. Entre as tendências de 2025 destacadas no Festival ABCR, a chegada do Pix automático é vista como ponto positivo para ampliar as doações com pessoas físicas. Essa iniciativa que entrou em vigor agora em junho de 2025 e que vai facilitar, se não revolucionar, a doação que a gente faz para ONGs de todo o Brasil. A partir de agora, se a ONG oferecer essa possibilidade, nós vamos poder entrar no nosso aplicativo Pix, escolher a organização e decidir o valor que a gente quer doar todos os meses via Pix, autorizando uma única vez. E eu, que sou um defensor da doação e um defensor da tecnologia, entendo que o Pix automático vai ajudar a gente a ampliar ainda mais o relacionamento das pessoas e o volume de doações que a gente tem para as organizações da sociedade civil. Eu te convido a passar a se tornar um doador, uma doadora via Pix automático.
Outro ponto-chave é o uso da inteligência artificial nos processos de captação de recursos. A gente sabe que tem vários lugares que ela ajuda, mas a gente também sabe que ela não substitui as pessoas. E quando a gente está falando de captação de recursos, pessoas dão para pessoas. Então é como é que a gente integra a inteligência artificial no nosso cotidiano e como é que ela nos apoia a ir mais longe, não como, né, uma questão de substituição. É como é que a gente integra essa nova ferramenta para potencializar, né, a captação de recursos. Além das inovações tecnológicas, a profissionalização no setor aparece como tendência estruturante. Uma das novidades do maior evento de captação de recursos da América Latina foi o lançamento da certificação profissional dos captadores de recursos. A ideia dessa certificação, que é focada no profissional, envolve 3 tipos de profissionais, que a gente então tem uma certificação específica para cada um. Um é aquele captador experiente, ele então tem uma característica de mais de 8 anos de experiência, já captando mais de R$1 milhão nesse período. Esse tipo de captador então recebe a certificação de o captador de recursos experiente, né? Esse é o nome CRE. Uma segunda captação, uma segunda certificação que a gente faz é para aquele captador com a intenção de se desenvolver ainda na área, com pelo menos 4 anos de experiência, mas ainda não tem uma experiência suficiente, e que pode então certificar conosco. Para esse caso específico, existe uma prova, né, que é com mais de 200 perguntas randômicas, ele precisa responder 30 delas, é um processo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Então é muito interessante esse modelo também com o objetivo de desenvolver essa capacidade de ele poder se apresentar para o mercado, né, como um captador certificado. E uma terceira certificação, que a gente na verdade está aqui em pré-venda, né, ou seja, um pré-lançamento, é uma certificação específica para captadores de recursos incentivados. Isso é uma demanda do mercado, uma demanda da própria BCR também, que aliás, nossa parceira em todas essas certificações, que é concretamente, como o próprio nome diz, aqueles captadores que eles se dedicam a trabalhar com a captação de recursos incentivados, de vários projetos incentivados nas várias frentes governamentais. É uma forma da gente certificar pessoas, captadores que são bons em captação, conhecem nosso código de ética, respeitam as leis, sabem das técnicas, e a gente entende que em pouco tempo isso vai virar realmente uma prática de mercado, né? Principalmente quando a gente começa a querer contratar para posições já de coordenação, gerência, direção, ser esperado que essa pessoa tenha uma certificação de captador. A ideia de conseguir uma certificação profissional, ela se compara, né, de alguma forma, vamos imaginar, por exemplo, aquele advogado que precisa da OAB. Ele não basta ser advogado formado, mas a OAB legitima isso. Isso é um exemplo que a gente poderia dar. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas profissões vinculadas à indústria cinematográfica, talvez se você pudesse reparar isso em algum dos filmes ao final, existem umas siglas, né, que é justamente aqueles profissionais da área de iluminação, de produção, que também se colocam claramente que ele é um certificado daquela profissão para aquele caso. Ou seja, essas 3 letrinhas muitas vezes diferenciam profissionais gabaritados, né, certificados de outros que estão começando, né, ou seja, gente que está sem aquela qualidade concreta. Então, essa certificação feita por uma organização como a nossa, que é uma certificadora social, né, que é o objetivo, a partir da imparcialidade, a partir de um documento, de um conjunto de análises que a gente faz, garante a ele, com muito orgulho, poder mostrar para o mercado, para a sociedade, que ele é um captador certificado e, portanto, confiável, né, com uma reputação confirmada. Essa é justamente a ideia. Outro destaque do evento foi a apresentação do novo Censo ABCR, que trouxe informações importantes sobre a profissão do captador de recursos. Olha, a gente trouxe alguns resultados preliminares do novo censo da ABCR e pela primeira vez a gente permitiu respostas de quem é de fora e também a gente tratou de questões que nem sempre estavam presentes, como saúde mental e diversidade. A gente vê avanços, uma profissão mais madura, mais desenvolvida, mas que ainda enfrenta cenários desafiadores, pouco apoio, menos apoio, digamos assim, do que a gente gostaria, menos recursos do que precisa e ainda muito sensível
de novo, há muita pressão, problemas de saúde mental e barreiras para pessoas negras, para mulheres, para pessoas de grupos minorizados. A parte boa, a parte salarial, parece que vem mostrando evolução. Como eu falei, é uma profissão mais desenvolvida, a maioria das pessoas contratadas com CLT, contratadas ganhando uma remuneração fixa, seja exclusivamente ou fixa em combinação com algum tipo de comissão ou bônus. Então, é um bom sinal, é um bom avanço. Como a imprensa pode ajudar a divulgar ainda mais o trabalho das OSCs também foi tema de destaque no festival. Olha, a primeira coisa que eu diria é mapeie internamente na organização boas histórias, porque jornalismo é feito de histórias, é feito de pessoas, né? Jornalistas, de modo geral, gostam de contar histórias e a gente gosta de ouvir também, né? Então, a gente tem que fazer isso. Então, mapeie dentro da sua instituição quem são os cases transformadores, né? Quem foi aquela família atendida que a partir do atendimento que tiveram com vocês mudaram a vida, mudaram a relação com a sociedade e façam realmente um banco aí de personagens, um banco de cases, para que no primeiro contato, né, numa oportunidade, você possa divulgar esses personagens, esses cases, e isso virá como uma boa divulgação da organização. Um segundo ponto é nutrir um bom relacionamento com a imprensa, porque a gente só vai buscar ajuda quando a gente precisa de ajuda. E não, a gente tem que buscar a imprensa, buscar eles como um parceiro antes do pedido, né? A gente tem que se colocar à disposição, ver internamente também quem são as pessoas que podem dar entrevistas para um determinado tema social, ou o que a organização pode contribuir também para aquela empresa, né? Vendo o veículo de comunicação como uma empresa que pode ser parceira, e não só bater na porta na hora de pedir visibilidade. Então, acho que essas são as duas dicas principais que eu daria aí para quem está começando esse relacionamento com a imprensa. Se a gente está falando com TV tem que passar imagens, né? Então, de preferência, vídeos. E esses vídeos, eles podem ser coletados, inclusive, em algum projeto social, uma oficina, por exemplo, de educomunicação com os atendidos da organização. Então, não precisa ser necessariamente o educador, né? Uma pessoa da técnica, né? Os adolescentes e jovens dominam, às vezes, muito melhor o celular, né? A edição dos vídeos, do que pessoas de mais idade, né? Então, que tal capacitar esses atendidos, né, esses jovens que fazem parte da sua instituição, para coletar esses depoimentos, né? Busque um bom lugar, com uma boa imagem, né, um bom fundo, que não tenha ruído de som, né? Para que essas imagens fiquem boas, né, e que consigam de fato passar, né, o contexto ideal ali dessa fala. Faça um roteiro, faça perguntas estratégicas para a pessoa, né, como ela foi atendida, o que o atendimento da organização resultou na vida dela, qual foi o impacto, né? Tudo isso vai criando realmente essa história, essa narrativa, e em vídeo é sempre muito melhor. ESG também foi um dos temas da programação. O ESG, ele requer uma nova mentalidade, uma nova linguagem, um novo jeito. Não é para todas as organizações, não são todas as organizações que têm que atuar nas estratégias ESG, mas a gente percebeu que as organizações estão com sede de aprender, de descobrir e de desvendar isso, até para poder avaliar se isso é interessante para o caminho que elas querem seguir ou não. A gente tem um caminho que está dentro do ESG, né? Tem um caminho da filantropia, tem o caminho do recurso público, tem o caminho das doações de pessoas físicas que tem crescido cada vez mais. Então acho que a gente tem várias oportunidades. O ESG não é caminho obrigatório, né? Pode fazer sentido ou não. Eu acho que nenhum caminho é obrigatório. Obrigatório é aquele caminho que vai te levar ao objetivo de maneira mais fácil e mais rápida. O festival é um momento muito importante para o nosso ecossistema, né? E acredito que aqui a gente consegue encontrar inovações, né? Consegue encontrar tendências, palestras que vão desde o básico para organizações que estão iniciando os setores de captação de recursos até os temas mais avançados e mais atuais aí do setor. Minha participação aqui se dá para que eu possa entender
o universo da captação de recursos, entender o cenário da captação de recursos, para que eu possa dialogar com os profissionais de captação de recursos que trabalham no Baobá ou que eventualmente prestam serviço ao Baobá. Eu entendo que o cliente, ele contrata melhor, ele compreende melhor a prestação de serviço quando ele tem uma noção um pouco mais qualificada sobre o universo no qual o profissional trabalha. Então, uma coisa que para mim está muito nítida e estava nítida antes de eu vir aqui, é que você não cobra resultado de curto prazo do profissional de captação de recursos. Né? O ciclo da captação de recursos é um ciclo que demanda um certo tempo, então é importante que o cliente, que o contratante tenha esta consciência para que ele possa fazer um diagnóstico correto e dimensionar a necessidade de esforço, de investimento em captação e ter paciência para aguardar os resultados e não ficar pressionando o profissional de captação de recursos como se o profissional fosse uma máquina de gerar dinheiro e não alguém que operasse dentro de um ambiente muito mais complexo e contraditório. Mais uma edição excelente do Festival ABCR, dessa vez em clima de celebração. São 25 anos de ABCR, então foi muito especial estar aqui. Foi uma grande honra do Ario poder patrocinar mais uma vez esse importante encontro do terceiro setor. Então foi um festival novo, que tivemos mudanças aqui no cenário, que eu acho que facilitou o trânsito das pessoas, ficou mais espaçoso, ficou mais confortável. Gostei bastante das melhorias que aconteceram esse ano no festival, dos palcos unificados ali na plenária. Então, assim, a BCR está de parabéns, mais uma edição incrível, a festa foi incrível, é muito bom encontrar tantos clientes, amigos, parceiros e vida longa, o festival continue crescendo, que a BCR continue crescendo. Muita gente bacana, muita gente interessante, experiências diversas e diversificadas de captação, de inserção profissional do captador e da captadora. Acho que assim, o festival é sempre uma oportunidade de ganhar, né? Ganhar experiência, ganhar network, ganhar caminhada, né? Ganhar tempo de conhecimento dentro do setor. Eu acho que só enriquece o ecossistema das organizações, do setor científico educativos. Está de parabéns a BCR, como sempre, né? Comemorando 25 anos. É super importante que venham mais festivais melhores, como sempre. Esse ano tivemos uma qualidade imensa das palestras, que estava ali sem saber qual escolher. E um ponto-chave, no meu ponto de vista de quem é captadora, do Nordeste para o Nordeste, a gente fica ali no estado do Ceará, são as IAs, na gestão de patrocínio, né? Temas, claro, do momento, como reforma tributária, gestão, processos. E também eu trabalho com lei de incentivo. Então, a reforma tributária vindo aí, essa conjuntura da lei de incentivo. Teve uma palestra muito bacana também, que a gente pôde construir junto com a Ana Carreiro sobre anticorrupção, que é um tema muito neofrágico aqui do nosso setor. E 1.200 pessoas, foi um encontro delícia, sempre bom, muito network. Lá do estado do Ceará, a gente tinha mais de 20 pessoas do estado, então foi o maior número de cearenses. Então, mais uma vez, muito conteúdo, em especial que eu estava de olho, como eu falei, IA, e muita informação avançada. Acho que isso é interessante comentar. Muita informação de ordem avançada para o captador que já é sênior. Então foi bem rico. O Festival ABCR 2025 foi maravilhoso. Eu participo desde 2011 de todos os eventos da ABCR. O primeiro que eu participei foi lá em Itaici. Era um regime de imersão total num local fechado. E aqui eu estou vendo um festival multiplicado. É o festival com o maior número de participantes, o maior número de ONGs, de organizações, de fornecedores, todos interessados em trazer soluções para o terceiro setor, captação com pessoas físicas, captação com pessoas jurídicas, editais, governos. Esse festival aqui está sendo maravilhoso, eu repito. Parabéns para a BCR. E para você, captador de recursos, captadora de recursos, o recado final do consultor internacional Marcelo Iniarra. A mensagem para o captador de recursos é que não fique com vergonha, sino que fique empoderado de que o trabalho de captador de recursos é mais que garantir os fundos da organização para que sejam desenvolvidos os programas, sino que acompanhar o que é a visão estratégica da organização
porque através das pessoas você está mudando, através das pessoas, dos apoiadores, dos doadores, você está mudando a sociedade, né? Então, é muito importante que os captadores fiquem dentro do que é o planejamento estratégico da organização e não ao serviço de uma área programática. E acho que isso é parte fundamental, né? E parte do meu trabalho como experto internacional é parte do meu mensagem. Se você quer ter uma organização com sucesso, seu captador tem que trabalhar de um jeito integrado com programas, comunicação e com equipe e tudo para poder desenvolver uma visão estratégica global e com isso você vai trazer muito mais fundos e vai ter muito mais impacto. Nosso convite para o Festival 2026 já está com data, vai ser em junho do ano que vem. Em breve a gente vai lançar mais informações sobre isso. Espero vocês lá. O festival foi incrível. Ano que vem a gente está preparando um festival muito melhor, porque, como em qualquer processo, a gente sempre aperfeiçoa. Então, se esse foi bom, o próximo vai ser demais. Então, faça a sua inscrição, venha para o festival, venha aprender com a gente, venha compartilhar, venha conhecer pessoas, venha trocar, porque desenvolver essa rede de networking com outros captadores e com outras captadoras fortalece você na profissão e você vai sair daqui inspirada e inspirado a fazer muito mais. Nossos agradecimentos a todos aqueles que generosamente compartilharam suas opiniões e informações com toda a nossa audiência e obrigada a você também que nos acompanhou desde o começo desta edição. E já fica o convite, esteja conosco na próxima edição do Conecta Terceiro Setor. Até lá!